Bom, aqui a gente já está dentro do povoamento de pinos, né? Que é um ensaio de competição de espécies. E vocês podem observar, mostrei para vocês que lá debaixo da lixeira a gente tinha alguma umidade, né? E aqui dá para mostrar para vocês aqui, nos pinos, a quantidade de cones que a gente tem. Aqui é uma espécie que é a curriola, uma espécie frutífera do cerrado. É difícil para produzir mudas, mas nessa condição acaba se estabelecendo naturalmente. E vocês observam aqui a cobertura do solo, né? O pino, ó, o que é que o pino proporciona no cerrado? Ó, dá uma olhada aqui na umidade do solo, certo? A quantidade de micorriza que tem, tá certo? E o teor de matéria orgânica que você pode observar aqui, ó. Isso é matéria orgânica pura. Então se você pegar um ensaio aí com 20 anos, 25 anos, olha o que ele proporciona. Dá uma olhada aqui na quantidade de micro-organismos, cupim. Dá uma olhada aqui na porosidade do solo. Você vê que forma uma condição favorável para que essas espécies acabem aparecendo aqui, tá vendo? Dá uma olhada na cobertura, a quantidade de sementes que tem. Nós estamos aqui em pleno inverno. Olha a umidade que tem no solo, tá certo? Outra coisa interessante de observar é o aparecimento da micorriza. Ó, isso é a micorriza. Então se não aparece isso aqui, os pinos acabam não se estabelecendo. E tem muitas espécies nativas que se favorecem dessa micorriza. Então é interessante observar isso. Sem contar, levar em conta a quantidade de espécies. Ô Cambuim, também a gente pode observar que é o aparecimento de líquens, né? Que também é uma outra situação de umidade, né? De ver que aqui é um ambiente que esse líquen ele é sensível, né? Então ele não cresce em qualquer lugar, né? Isso não acontece em qualquer lugar, tá? Isso aqui só acontece em ambientes bons. Você vê que, mesmo sendo uma área degradada, né? Você vê que no solo aqui já tem vários micro-organismos. Isso só aparece em ambiente bom, tá? Se está um ambiente poluído, um ambiente extremamente degradado, isso acaba não aparecendo. Mas aqui nessa condição, dá uma olhada aí. Mostrei para vocês no inverno, a umidade que a gente tem, ó. A umidade do solo. Você vê, dá para observar nas acículas, tá certo? Ó, a umidade que a gente tem, tá certo? Outra coisa que dá para observar, se você pegar aqui no meio da linha, você vê a função, o que o pinus faz. Você vê que aqui, ó, foi um sistema de preparo, e aqui a gente não consegue introduzir o facão, tá certo? Vai formando matéria orgânica, mas a camada ainda é de 2 centímetros, 3 centímetros, né? Ainda tá fina a camada de matéria orgânica. Já aqui na linha do pino, se você observar, olha o que o pinus faz. Ó, você vê que o pinus fez a função de romper a camada compactada, tá certo? Olha aí, rompeu a camada compactada, deixou o solo coberto, as espécies chegou. Essa daí qual que é? Esse é o marmelo. Marmelo. E aí teve a capacidade de se estabelecer. E esse atrás dele? Esse aqui é o canudo de pito. Canudo de pito. Canudo de pito, marmelo de novo, mais canudo de pito, mais marmelo, tá certo? Marmelo da mata. E se você observar, a lixeira aí no meio. a lixeira aqui no meio. Então a lixeira ela acaba se aparecendo aqui no meio, porque ela é pioneira de área degradada. Mas se você observar aqui, você vê que as espécies praticamente se estabelecem na linha. Então o pinus teve uma função interessante. Romper essa camada compactada, formar essa cobertura do solo, tá certo? Para as plantas se estabelecerem. Ô Cambuim, aquela história de pioneira, né? E vem as outras espécies, né? Exatamente. E aí, o que você pode fazer com isso? O pinus é uma espécie interessante, produção de madeira, para venda de sementes. E aí, você vê que as espécies se estabelecem naturalmente. Dá para você explorar naturalmente, sem degradar nada. As espécies erradas, você pode provocar uma injúria. Ela acaba se estabelecendo. Você vê que
Na área onde a gente entrou com 17 espécies, a gente não tem essa diversidade de espécies que a gente tem aqui, ó. Então observa aqui a diversidade de espécies que a gente tem, ó. Vendo? Uma bem perto da outra, né, Cambuim? Hã? Uma bem perto da outra, Uma bem né? perto da outra. Então essas espécies elas acabam interagindo, né? Essas daí é qual? Aqui é barba-timão, Barba-timão, pimenta de macaco, pimenta de macaco, canudo, canudo, cheira, cheira, Maria Pretinha, Maria Vamos vendo Pretinha. aí, pessoal, quantidade de nome que o Cambuim fala. marmelo, vendo aqui, ó. Os frutos do marmelo, ó. Vendo? Então você vê que a maior parte das espécies são espécies frutíferas. Então o que, que o Pinos proporcionou? Ele funcionou como puleiro. Então você vê que do lado a gente tem área de cerrado, tem as plantas frutíferas. Então o Pinos é uma árvore que é sempre verde. Então ela não é uma espécie atrativa, mas o pato pousaria tranquilamente numa árvore dessa. Passar uma noite, correndo de uma chuva, de um frio, ela pousaria tranquilamente numa área dessa. Vai atraindo a fauna. Vai atraindo né, a fauna. E Aqui esse- apareceu o murici. Aqui Mu- apareceu O murici, o que é, Zé? Ele é uma frutífera, uma arbórea? o murici, é uma arbórea, é uma frutífera. Essa espécie é uma espécie dioica. Aqui a gente já tem o angelim, outra espécie frutífera, tá certo? Você vê que aqui do lado, ó, ocorreu o pinos aqui, o canudo de pito, a lixeira está aqui do lado. Aqui o exemplo que eu falei para vocês da frutífera. Aqui está o pinus e aqui está a curriola. Olha aí. Né? E essa curriola é difícil fazer muda, hein, Zé? É difícil fazer muda. Então apareceu aqui numa condição favorável, se estabeleceu. Tá certo? Devido à descompactação que o pinus fez. Olha aqui do lado, ó. O pinus e o canudo de pito. Outra espécie nobre aqui, ó. O Cambuim, O pimenta, o copaíba. Cambuim, pode acontecer também de alguns indivíduos morrerem, né? E como essa árvore aqui, né? Ah, é. Cambuim? E aí dá uma outra situação, Que né? dá outra situação, né? Então aqui você vê que tem alguns indivíduos que acabam deitando, né? Devido à compactação do solo, você vê que o sistema radicular está praticamente todo enovelado, mas isso tem uma função interessante. A capacidade de infiltrar água num lugar desse, né? Então infiltra água num lugar desse e as sementes que chegam têm capacidade de se estabelecer. Então fala, tá morrendo, tá caindo. Isso é interessante para as outras espécies. Na vida é assim, tá? Você vê que aqui do lado a árvore deitou, mas aconteceu, ó, favoreceu o estabelecimento da pimenta de macaco, da lixeira. Se você olhar ao longo da árvore, olha o que aconteceu em volta do tronco. Então tudo isso são estratégias. Outra morte aqui, ó. Por quê? Tá faltando matéria orgânica, então alguém tem que morrer e transformar isso em matéria orgânica para outras espécies estabelecer. Dá uma olhada aí, ó. Vendo aqui, ó. Ó. Essa matéria orgânica vai ser absorvida, né, novamente. Exatamente. Olha aí. Mas é essa daqui. Isso é a Maria Pretinha. Também é uma Pretinha. frutífera, né? Então você vê que você tem árvores que são de porte alto, árvores de porte baixo, porte alto, porte baixo. Então você vê que O marmelo tá com uma frutificação grande, ó. o marmelo, que é uma planta que está com de porte baixo, você vê que ele está frutificando. Então, você vê que os polinizadores estão presentes aqui na área. Mostrar que também há animais aqui, ó. Aqui, ó. Né? Nós podemos ver que nesse ambiente também não é só planta, né? Existem os animais aqui presentes também. Exatamente. Então você vê que quando você coloca um pequeno número de animais, acaba enriquecendo o solo com matéria orgânica e como o número é pequeno, acaba até protegendo as plantas. Você vê que não tem plantas quebradas, né? Não pode colocar um número muito alto. Esse aqui é o Gonçalo Alves, uma das espécies nobres aqui do Cerrado, né? Gonçalo Alves, tá certo?
E aqui ainda aparecem algumas pragas aí, algumas doenças, como você vê isso aqui, né? Não. Então o que a espécie faz? Ela vem, ela aparece esse tipo desses nódulos, né? Tipo do nódulo. Então aparece a mariposa para pousar e deixar os seus ovos. E quando ela chega nessa árvore, ela vê que essa árvore aqui já está infectada, né? Isso Mas é a evolução. na verdade, isso aqui é uma estratégia que a planta tem. Então a mariposa chega, vê que essa árvore está infectada, ela vai procurar outra espécie, né? Então passou o período de depositar os ovos, isso aqui acaba desaparecendo naturalmente e a espécie continua desenvolvendo. Isso é evolução, né? Então no cerrado, acha que está numa área degradada, que não tem nada, que não tem estratégia, tem tudo. Então cada dia que você vem, cada espécie que você passa, isso é um aprendizado. A gente pode observar uma quantidade bem significativa de espécies diferentes, né? Ó, aqui do lado, ó, se você observar aqui, ó, anteriormente a gente estava lá no experimento de jacarandacaroba e aqui é um regenerante. Nessa condição aqui, ó, condição de matéria orgânica, condição de um filtro de luz, dá uma olhada no comportamento dessas espécies. Bem diferente, É né? bem diferente daquele comportamento. Não é torta assim. Eu falei para vocês que as espécies pioneiras, elas exigem uma certa fertilidade do solo, né? Então aqui onde ela encontrou uma condição favorável, com matéria orgânica, com sombreamento, olha o comportamento. Então a gente explica tudo aquilo que a gente falou lá atrás, né? Através de mostrando de algumas observações que a gente consegue ver. Olha o exemplo, tá? Isso é bem claro. E aqui nós temos o piqui, tá? Então quando nós fizemos o plantio, o preparo foi total, né? Então a gente teve 4 sistemas de preparo. Subsolagem na linha, subsolagem total, grade aradora e subsolador, né? O ensaio é de competição de espécies. Então aqui na linha, olha o que aconteceu, não tinha praticamente nada, todas as espécies que tinha, elas desapareceram. Olha o comportamento de um piquezeiro 20 anos depois. Isso não quer dizer que essa árvore tem 22 anos, essa árvore 22 anos tem o pino, essa árvore tem uma idade inferior, tem quase o diâmetro de uma árvore que foi plantada. Vamos observar, ó. Se você observar aqui, ó, olha a distância do piquezeiro para a árvore exótica que foi plantada, certo? Outra coisa É mínima a interessante distância. é observar o marmelo, fala que frutífera não produz na sombra. Dá uma olhada aqui, os frutos do marmelo produzindo na sombra, né? Então a condição favorável. Tem uns frutos no chão também. Frutos no chão. Dá uma olhada na forma do fuste que forma a árvore, tá? Então, a quantidade de informações que dá para tirar numa área dessa. A pimenta de macaco, né? A Xilópia aromática. Olha o crescimento monopodial dela. Se você vai olhando na área mais fechada, você vê que a textura da serrapilheira, tá? Aqui do lado, ó, um fruto de angelim, já foi despolpado pelo morcego, tá certo? Tá aqui em cima das acículas, lá onde que esse fruto foi aparecer. Então, numa próxima oportunidade, esse fruto vai germinar e vai produzir uma nova árvore, tá certo? Olha ele aqui, tá? Então você vê a quantidade de serrapilheira que tem, a altura, né? O Cambuim, então a gente pode perceber situações diferentes, né? Uma situação quando nós estamos num local com mais sombra, né? De um local que tem um sol, uma quantidade de luz maior. A situação, o tipo de vegetação é diferente, né? É diferente, você vê o comportamento das espécies, eles vão se diferenciando, tá certo? Então se você entra numa mata, vou fazer um reflorestamento. Quais são as espécies que eu vou utilizar para mim fazer o meu florestamento e ter sucesso? Então você tem que saber a seleção das suas espécies, a escolha das espécies. Se tem espécie de cerrado, precisa de muita luz. Já tem espécie de cerrado que não, né? Por exemplo, dá para você falar inclusive sobre as pioneiras, né?
pioneiras, tem pioneiras aí de pleno sol e tem pioneiras de totalmente sombreadas. Então saber onde que coloca essas espécies. Na hora de fazer a composição, tem que ter o conhecimento e saber aonde vai encaixar cada uma. Se essa espécie é do interior da floresta, se é da borda da floresta. E por que isso acontece, certo? Então geralmente, as primeiras pioneiras, elas são de bordas, né? São espécies que precisam de bastante luz. E qual que é a função da pioneira? A função da pioneira é exatamente formar corredores. Então, porque se acontece um sinistro, a primeira espécie que chega é a pioneira. Então depois vem a secundária inicial, secundária tardia, aí vem as clímax. Então a função da pioneira é de formar corredores. Então tem que observar isso na hora de instalar o seu reflorestamento. Saber aonde que coloca essa espécie. Porque às vezes você coloca uma pioneira no interior da floresta, vive aí 1 ano, 2 anos, desaparece. Não tem a capacidade de deixar descendência. Então tem que saber fazer uma distribuição perfeita para que todo mundo tenha chance de deixar descendentes. E numa área de conservação, de reflorestamento, né, Cambuim? A gente tem que se atentar, será que eu vou plantar só uma espécie? Ou eu vou plantar vários tipos de espécie? O Cambuim está falando aí a importância de se ter vários tipos de espécie e dentro dessas espécies ter uma variabilidade genética dentro da espécie. Então exige aí um estudo, como o Cambuim disse, de cada espécie, do comportamento dela, mas também não esquecendo da genética, porque se eu plantar vários tipos, uma espécie, uma população, só que essa espécie é de clones, por exemplo. Então existe aí uma grande diferença. Pessoal, só para finalizar, aqui eu quero mostrar para vocês aqui é o caqui do cerrado, que eu falei que essa espécie ela é dioica, né? Então você vê que apareceu aqui na linha do Pinos, na rua do Pinos, né? E essa espécie, por ela ser uma espécie dioica, ela nunca aparece sozinha. Sempre que você encontrar uma árvore dessa, o parceiro sempre está por perto, né? Então você vê que aqui tem uma árvore bastante, ainda é pequena, tá certo? E a outra está aqui do lado. A outra está aqui do lado, né? Então por que essas espécies têm essa estratégia? Entendeu? Então a natureza, ela mostra tudo pra gente, tá? Ela mostra tudo pra gente. Então precisa a gente observar o que acontece, tá? Então dá para tirar várias lições na natureza. A espécie é dioica e aí sempre está ocorrendo o casal junto, tá certo? Sempre próximo. Isso aí é para conseguir deixar descendentes, tá certo? Então cada espécie tem a sua estratégia, tá certo? Uma está próxima da outra. Se você pegar, por exemplo, a azaroeira, por exemplo, que é uma espécie dioica, a árvore masculina ela floresce primeiro. Por que ela tem essa estratégia? Então, dependendo do ano, ela acontece até 30 dias antes do florescimento feminino. Então isso é para deixar a chance de todas as árvores da mesma espécie ter essa troca de genes, entendeu? No caso do caqui, está sempre um parzinho do lado do outro. A aroeira, acontece isso. O florescimento masculino é primeiro, então o ambiente fica bastante visitado. Então quando aparecem as femininas, a chance de todo mundo trocar genes ali é maior, tá? Zé, e essa daqui? Essa espécie aqui é outra espécie bastante interessante de se observar. Isso é conhecida como maçã do cerrado. Ela é a mangaba, né? Então ela produz um látex bastante interessante, tá? Se você observar, um látex bastante interessante, conhecida como maçã do cerrado, tá certo? Esse látex é superior ao látex da seringueira. O problema que tem nessa espécie é na extração do látex, né? Se você observar aqui, o que acontece com essa espécie, a diferença dela e a seringueira. Se você pegar a seringueira, ela tem os vasos articulados, né? Então quando você faz uma sangria na seringueira,
a exudação de látex é por um período mais longo. Já, você vê a estratégia das espécies cerradas. Os vasos não são articulados. Então você vê que a espécie, aqui ó, ela foi ruída pela anta, né? Então ela é rica em nitrogênio na casca. Então o animal precisa desse complemento na sua alimentação. Por isso a estratégia dessa espécie, dos vasos, não serem articulados. Se fosse articulado, essa árvore ela morreria esgotada. Vou fazer um corte aqui e vocês vão observar que ela vai ter uma exudação e logo isso interrompe. Observa só. Tá vendo a exudação? Isso interrompe muito rápido. É porque os vasos não são articulados. Se fosse articulado, ela morreria esgotada. Você vê que aqui embaixo a anta comeu e ela recuperou. Mostrando aqui numa árvore, um tronco mais fino. Olha aí o que acontece com essa espécie. Além das propriedades medicinais que tem essa espécie. Tá certo? Então, na verdade, quando a gente fala que as espécies estão desaparecendo, a culpa é nossa mesmo. A gente acaba chegando no mato e dando uma quantidade de informação. Aí vem o curioso e acaba extraindo tudo que a árvore tem. Tá certo? Então essa é a mangaba. Então isso aí é o que a gente gostaria de deixar para vocês, né? Então nós estamos aí um longo período trabalhando nessa área, tá? E o mentor de tudo isso é o professor Mário, né? Esse rapaz que está aqui do lado. Então ele vai fazer o encerramento para vocês. E a universidade é a prestação de serviço, tá? Então nós estamos aqui para deixar essas informações. Porque o nosso produto é pessoas. Então essas informações elas têm que ser passadas, tá? Então é o que a gente gostaria de deixar para vocês. E o professor Mário vai finalizar para vocês. Muito obrigado. Bom pessoal, o que na realidade o Darwin fez? Ele tinha muita leitura, então nós temos que ler bastante, né? Ele tinha uma capacidade de observação muito grande. Vocês viram que quando a gente vai a campo, nós andamos vários experimentos aí, a capacidade de observação e tirar informações é rica. Você tem que ter leitura para ter essa capacidade de observação ou ter muita prática de campo, conhecer muito bem as espécies igual o Cambrinho conhece, para atingir os seus objetivos. Então ler, observar e vocês aprenderam também que é importante fazer as coletas. Então você é um barbatimão, né? Isso. Então coletou um barbatimão, faz uma cicata, certo? E vocês também, isso o Darwin fazia. Ele fez sustentidões lá em Galápagos, uma série de coisas. E vocês têm que também saberem organizar isso daí. Então a gente chega naquela palavra da genética que é loco, né? Então ler, observar, coletar, né? E organizar. É isso aí, moçada. Pessoal, aqui nós estamos numa outra área, numa área de plantio. O Cambuim vai explicar um pouco melhor, para vocês terem mais um complemento da aula. Bom, então em relação ao jacaré da caroba, você viu que a gente estava na área degradada, onde foi marcadas as matrizes, certo? Coletamos as sementes, produzimos a fruta e instalamos o teste hidrogênio. Então esse ensaio tem 1 ano e meio, né? Só para mostrar para vocês essa aí que o professor Mário explicou em relação ao azão e azão-azinho, né? Olha o comportamento desses indivíduos, né? Então o que é que vocês acham? Como que foi os cruzamentos aqui? Foi só azão, certo? Será que tem alguns cruzamentos aqui que é o azinho? Você vê que nesse evento reprodutivo do ano de 2017, que foi coletado em 2018, a variabilidade que tem dentro dessas populações. Então na hora de coletar semente,
a gente acaba chegando na floresta, na população, e vê que muitas árvores, elas não produziram semente. Então o que, que o homem faz? Né? Falta de sabedoria, ele acaba colocando a culpa no tempo. Né? Isso foi um mau tempo, choveu pouco, esfriou demais, a temperatura aumentou muito. E na verdade tem alguma coisa a ver e às vezes nem tudo é isso. Como a gente mostrou para vocês, a recombinação dessas espécies foi exatamente com aquelas 31 espécies. Se você voltar nesse ano agora, você vê que a recombinação é outra. Então cada ano que você voltar dentro de uma floresta, de uma população, você vai ver que as estratégias são diferentes, certo? Então dá uma olhada aqui o que foi feito com sementes coletadas numa área degradada. Então a gente imaginava que aquelas sementes, quando elas produziram sementes, imaginava que aqueles descendentes iam ficar na própria área, né? Então você vê que produziram poucos frutos, algumas árvores com 5 frutos, 10 frutos. Fizemos todo o trabalho de composição das sementes, tá? E trouxemos esse material para uma área mais nobre. O que eu disse anterior para vocês? Que as espécies pioneiras, elas precisam de uma certa fertilidade. Então aqui é uma área que foi agricultável no passado, né? Era plantada agricultura, e ela foi cedida para colocar aqui o jacarandacaroba. Então olha o comportamento dessa espécie do teste de progênie aqui. Você vê que aqui foi feito um cultivo mínimo. Você vê que o plantio é um plantio, praticamente plantio direto. Foi feito uma sucagem e foi feito um cultivo mínimo, tá? Aqui, para enriquecer o solo, é algo que a gente utiliza, não utilizamos adubo. Então a gente utiliza as leguminosas fixadoras de nitrogênio, né? Então aqui é a semente da crotalária. Então só a gente não foi feliz, foi exatamente no período seco, foi plantado em março e logo em seguida começou a pandemia, né? Então ela não teve capacidade de se estabelecer, tá? Então o plantio foi feito uma semeadura direta, então acabou não se estabelecendo. Mas você vê que a área ainda é possível de fazer um novo plantio. Você vê a quantidade de luz que está chegando no solo, então é perfeitamente possível de você transformar isso num sistema agroflorestal. Aqui a gente utilizou a crotalária, mas eu posso estar utilizando um milho, posso estar utilizando aí um feijão, posso estar utilizando aí um palmito, então dá para perfeitamente combinar. Você pega aí o comportamento dessa árvore aqui, uma árvore com 1 ano e meio, tem praticamente 5 metros de altura. Ô Cambuim, que espécie que é essa pequenininha aqui? Então aqui, essa espécie pequena, isso aqui é aroeira, tá? Então o que é que a gente faz? A gente tem vários testes de progênios, né? Essa espécie ela é dioica. Então nós fizemos um desbaste num teste de progênio, transformamos o teste de progênio numa área de produção de sementes por mudas, né? Então já é um material que tem um grau de melhoramento a mais, então já são materiais selecionados. O que foi feito? A gente costuma coletar sementes nas populações naturais de aroeira. Então você vê que uma muda que tem, essa muda foi plantada, o experimento foi plantado em janeiro, né? O jacarandoba já está com 1 ano e meio. Então você vê que o comportamento dela é o seguinte: quando já tem um melhoramento da espécie, ela tem um avanço no seu crescimento. Coletando sementes de populações naturais, uma muda de aroeira ela chega aí 6 meses para alcançar uma altura de 30 centímetros. No caso da aroeira, que já é de segunda geração, chegamos aí com 90 centímetros, com 90 dias. Tá? Então, Daí praticamente crescendo 1 centímetro por dia. Então a importância de você coletar as sementes, uma grande amostra, como a Thaís disse para vocês, plantar em espaçamentos adensados e fazendo a seleção, fazendo os seus desbastes, para deixar materiais superiores, para eles recombinarem entre si, certo? Então aí você tem um resultado. Então é isso que a gente vem fazendo aí ao longo desses anos que a gente vem trabalhando. Esse aqui é um jacarandacaroba, ele é de ocorrência da Argentina. No teste de jacarandacaroba natural aqui do Brasil, são 31 matrizes.
aqui foi coletado aqui num passeio que a gente fez na Argentina. Acabei coletando algumas sementes de jacarandá-caroba e coloquei um jacarandá-caroba a cada início de bloco do jacarandá normal, tá? Então vamos ver como é que vai ser os cruzamentos, vamos ver que época, se vai produzir flores, se vai ter cruzamentos, né? Ver o que acontece. Então, de repente, podemos sair daqui um híbrido, certo? Isso aqui é uma madeira um pouco superior. A madeira do jacarandá-caroba é uma madeira leve, que é utilizada para caixotarias, né? Essa aqui já tem uma madeira um pouco superior. Vamos ver se esses cruzamentos aí a gente consegue melhorar um pouco a densidade desse material, tá? Então só para mostrar para vocês o que foi feito, né? Camboim, Foi. aí nesse teste a gente pode também no futuro extrair sementes e a gente vai saber quem se adaptou, quem se desenvolveu melhor e aí fazer uma coleta e plantar essa semente em outro local, né? Tá, se você observar o comportamento do jacarandá-caroba, tá, isso aqui já é uma seleção natural, então podemos falar que isso é um pomar de sementes, também já é de segunda geração. Você vê que as árvores foram plantadas uma grande quantidade de árvores e apenas 31 frutificaram. Então isso foi a seleção natural. Então pode caracterizar isso como pomar de semente muda. Então tanto a aroeira como o jacarandá é de segunda geração. Então você vê que é o avanço no melhoramento, o que ele representa numa floresta. Dá uma olhada no comportamento dessas árvores, tá certo? A altura, você vê que muitas árvores não bifurcam, tá certo? Há outras que têm a bifurcação, você vê que a bifurcação ela é bem perpendicular, então isso acaba se desprendendo muito fácil, né? O ramo vai engrossando, isso se desprende fácil, tá? Então mas isso aqui é um teste hidrogênio e ainda isso aqui também vai passar pela seleção. Então isso aqui vai passando pelo pente fino até você chegar no material top que você tem. Eu acho que outra coisa importante a ser falado é que a gente falou da parte genética, que seriam os alelos, né? Mas também é importante a gente falar do fenótipo. O que é o fenótipo? O fenótipo é aquela característica que a gente vê. Por exemplo, a altura, como o Camboim diz, esse indivíduo ele é bifurcado ou não, o tamanho do DAP. Então essas características que a gente vê, que a gente quantifica, a gente chama de características fenotípicas. Então nós temos a genotípica e a fenotípica, são coisas diferentes. Mas a fenotípica ela também tem a característica de estar envolvido o ambiente. O ambiente influencia no seu produto final, na sua altura, qual vai ser a altura, o DAP e assim por diante.